Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 3 de setembro, terça-feira. O Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 31 a 37. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos, meus irmãos, Jesus que começa a sua vida pública fazendo o bem. Ontem vocês perceberam que falou na sua cidade, não teve muito sucesso naquela cidade porque os seus conterrâneos fecharam o coração para o anúncio que ele queria fazer. Então ele seguiu adiante. Ele não se deixou levar por esse aparente falimento, né? O que é interessante do Evangelho de ontem e comparando e dando prosseguimento com o Evangelho de hoje é que Jesus poderia muito bem, a partir desse trauma, ele poderia ter ficado ou resignado, ele poderia responder isso de uma forma negativa, sendo grosso, mal educado com todos, ou ele poderia ter se fechado em si mesmo. Poderia ter sido os dois comportamentos de Jesus diante desse trauma, do falimento, diante daquilo que ele gostaria de dizer para os outros. Não. Jesus, ele continuou. Continuou. Do ponto de vista psicológico, de fato, isso é muito interessante em Jesus. Jesus continuou o seu caminho e continuou fazendo o bem. Tanto que hoje, então, ele cura, ele afasta o mal de uma pessoa e logo em seguida, então, as pessoas começam a se admirar dele por aquilo que ele fazia. Jesus evidenciava o que de bom ele poderia fazer diante dos outros, por meio dos milagres, por meio dos ensinamentos. Diante dos possíveis traumas que ele pudesse ter, mas ele deu a volta por cima nessa expressão que nós usamos, popular, e, portanto, continuou a poder sempre fazer o bem, responder com o bem aquilo que poderia realmente ser um trauma, a rejeição, a crítica, os desentendimentos. Nós acompanhamos algumas semanas o diálogo de Jesus com os fariseus, a comparação do que eles poderiam fazer e não faziam, mas Jesus continuou. Jesus realmente fez o bem aquilo que todas as pessoas que apareciam ao seu redor. Portanto, meus irmãos e irmãs, que hoje nós possamos também pensar, diante dos traumas da nossa vida, diante das dificuldades, como nós respondemos na nossa própria vida. Nós respondemos de uma forma isolada, nos isolamos, nós respondemos machucando os outros, ou nós respondemos fazendo o bem aos outros, mesmo quando muitas vezes não fizeram bem para nós. E sabemos, a partir do Evangelho de hoje, o que Jesus fez. E que o Senhor os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.